Ao longo da história da humanidade, poucos grupos deixaram marcas tão profundas no imaginário coletivo quanto aqueles guerreiros cuja reputação atravessou continentes, séculos e civilizações. Entre eles, 3 se destacam como verdadeiros pilares do medo, da força e da bravura: os vikings, os samurais e os hunos. Povos distintos, separados por geografias distantes, culturas opostas e modos de vida quase incompatíveis, mas unidos por um mesmo legado, o de terem se tornado símbolos eternos da arte da guerra. Quando olhamos para suas histórias, percebemos que não eram apenas guerreiros, eram fenômenos. Eram forças da natureza capazes de transformar a política, derrubar reinos, remodelar fronteiras e redefinir o que significa poder. Imagine-se vivendo na Europa medieval. O céu ainda está escuro quando um som profundo corta o silêncio da madrugada. Não é o canto de um galo, nem o vento atravessando os campos. É o som de um olhar para o norte, uma expressão que se tornaria sinônimo de terror. Porque quando os povos europeus diziam isso, sabiam o que estava por vir: embarcações longas, rápidas e silenciosas, deslizando pelas águas como serpentes metálicas. Eram os vikings chegando. Esses navegadores do extremo norte, vindos das terras geladas da Escandinávia, não conheciam medo e não respeitavam fronteiras. Munidos de machados pesados, escudos redondos e uma habilidade quase sobrenatural para navegar tempestades, eles cruzavam mares inteiros com a precisão de quem conhecia cada estrela do céu. Para eles, o oceano não era um obstáculo, era uma estrada aberta que os levava a novos mundos, novas riquezas, novos desafios. Suas incursões rápidas, violentas e imprevisíveis transformaram aldeias inteiras em cinzas. Mas os vikings eram mais do que saqueadores, eram comerciantes, colonizadores, poetas e exploradores. Foram eles que alcançaram terras distantes como a Groenlândia e o que hoje chamamos de América do Norte, séculos antes de Cristóvão Colombo imaginar uma rota alternativa pelas Índias. Ainda assim, a imagem que ficou gravada na memória da Europa foi a do guerreiro viking, com seu machado erguido e a fúria estampada no rosto, capaz de enfrentar tempestades, exércitos e até mesmo a própria morte como se fosse apenas mais um adversário. Mas se a força dos vikings vinha da brutalidade, o poder dos samurais vinha da disciplina. Em um arquipélago distante, do outro lado do mundo, nas montanhas e planícies do Japão feudal, surgia uma elite militar como o mundo jamais tinha visto. Os samurais viviam sob o código do Bushido, uma filosofia rigorosa que pregava a honra absoluta, disciplina inabalável e lealdade, mesmo diante da morte. Para eles, viver era servir, e morrer em batalha não era uma tragédia, mas um privilégio. Cada golpe de suas katanas era resultado de anos de treinamento, meditação e devoção a uma causa maior do que a própria vida. Os samurais eram mais do que soldados. Eram artistas da guerra, filósofos, estrategistas, estudiosos e, muitas vezes, poetas. Eles acreditavam que cada movimento tinha significado e que a verdadeira força não estava apenas na habilidade física, mas no autocontrole, na clareza mental e na compreensão espiritual. Seus inimigos raramente testemunhavam hesitação em seus olhos. A katana, sua arma mais icônica, era considerada a alma do guerreiro. Forjada com cuidado extremo, ela representava o equilíbrio entre a delicadeza e a destruição. Não era apenas uma lâmina, era um símbolo. E em mãos treinadas, era capaz de cortar não apenas armaduras, mas também destinos. Enquanto vikings cruzavam mares e samurais defendiam seus senhores, um terceiro povo se movia pelas vastidões da Ásia Central, moldando o mundo com a força avassaladora de um furacão: os hunos. Nômades por natureza, viviam em constante movimento, montando cavalos com uma maestria tão grande que pareciam ter nascido sobre eles. Diziam que um huno podia passar dias inteiros montado, comendo, dormindo e até negociando sem tocar o chão. Seus cavalos eram tão resistentes quanto seus cavaleiros, capazes de percorrer distâncias inimagináveis sem descanso. O arco composto que carregavam era uma arma mortal, que combinava alcance, precisão e força devastadora. Quando um exército huno avançava contra o inimigo, a sensação era a de enfrentar um poder natural, algo inevitável e imparável. Sob líderes carismáticos e brutais como Átila, chamado por muitos de o flagelo de Deus, os hunos não apenas venceram batalhas, eles abalaram o coração do Império Romano, então uma das maiores potências da Terra. Onde os hunos passavam, cidades se rendiam, exércitos recuavam e fronteiras inteiras desapareciam. Não havia muro alto o bastante, nem exército grande o suficiente para barrar a força pura deste povo. Átila não era apenas um guerreiro, era um estrategista brilhante, capaz de usar a velocidade, o caos e o medo como armas tão eficazes quanto espadas e lanças.
Três povos separados por distâncias enormes, culturas contrastantes e visões de mundo distintas, mas unidos por algo maior: a capacidade de aterrorizar seus inimigos e moldar a história com suas armas, seus códigos e sua determinação. Eles não lutavam apenas por território ou riqueza. Lutavam por honra, sobrevivência, lealdade, glória, poder e, acima de tudo, pelo legado que deixariam gravado na eternidade. Ao analisar suas histórias, percebemos que a verdadeira força desses guerreiros não vinha apenas de seus músculos ou armas, mas de algo mais profundo: uma convicção inabalável. Os vikings acreditavam que morrer em batalha os levaria às portas do Valhalla, o salão eterno dos heróis. Os samurais acreditavam que sua honra era mais importante que a vida. E os hunos, moldados por um ambiente hostil e implacável, acreditavam que apenas os fortes sobreviveriam às tempestades da estepe. Era esse conjunto de crenças que os tornava tão perigosos, tão admirados e tão temidos. Hoje, séculos após suas existências, seus nomes continuam vivos. Estão nos livros de história, nos filmes, nas séries e nos videogames. Vivem em lendas e no imaginário popular. Representam o auge da coragem humana, da brutalidade humana e da capacidade humana de ir além de qualquer limite. Eles foram mais do que guerreiros. Foram lendas. E como todas as grandes lendas, jamais serão esquecidos. E antes de encerrarmos esta jornada através dos povos mais temidos que atravessaram os séculos, quero agradecer a você que chegou até aqui. Sua presença é o que mantém viva a curiosidade, a história e a vontade de explorar os mistérios do passado. Se este vídeo trouxe novas descobertas, novas perguntas ou simplesmente despertou sua imaginação, não deixe de apoiar o canal. Inscreva-se, deixe o seu gostei e compartilhe com quem também gosta de viajar pelo tempo. Ative o sininho para não perder os próximos episódios e continue conosco nessa jornada por histórias que moldaram o mundo. Muito obrigado por assistir, e até o próximo capítulo do nosso passado.